livro de Lucas, capítulo de número 20, capítulo de número 24. Nós vamos ler apenas um texto, apenas um verso, e depois nós vamos entrar no que o Senhor colocou no meu coração. Lucas capítulo 24, verso de número 17, é o texto que nós escolhemos para iniciar essa palavra nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai continuar falando conosco. Todos acharam? Lucas capítulo 24, verso de número 17, diz assim: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eu vou citar de novo para a gente ficar marcado com isso. Que palavras são essas que vocês caminhando trocam entre vós? E por que vocês estão tristes? Isso é o que diz Jesus para os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Poderoso Deus, eu te peço que o Senhor venha falar conosco, que a tua palavra venha ser entregue aos teus filhos aqui neste lugar. Senhor Deus, que eu não venha entregar nada da minha vontade, mas que venha ser tudo entregue daquilo que o Senhor colocou ao meu coração e que venha ser tudo teu. Que o teu nome venha ser glorificado e que nós venhamos ser edificados, Senhor, através dessa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, pode sentar. O Senhor, Ele me incomodou, uma mensagem que é base de um estudo, e eu usei apenas o capítulo 24 de Lucas para dar início a essa palavra, mas de verdade, os irmãos vão perceber aqui que tem muito mais envolvido do que o Lucas 24. O estudo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração é que Jesus está disposto a fazer grandes coisas no caminho. Jesus está disposto a tratar conosco no caminho. Jesus está disposto a ter um relacionamento conosco que gera mudança no caminho. Para que a gente venha entender, o caminho é um meio da gente alcançar algo. O que é um caminho? É um lugar que a gente pega quando a gente tem o objetivo de chegar a algum lugar. Você só chega em um lugar específico se você pegar um caminho específico. Só que na Bíblia o caminho está relacionado não só a isso, mas também está relacionado à trajetória, história, a questão da área de testemunho, porque o caminho fala muito na Bíblia sobre aquilo que a gente viveu, os caminhos, os ambientes que a gente passou quando a gente vivenciou lá atrás. E por que o Senhor me incomodou esse estudo e me incomodou essa história? Porque muitos milagres de Jesus tratou no meio dos caminhos. A gente vai ver diversas oportunidades, Jesus conversando com pessoas, salvando vidas, curando enfermos, não em um destino específico, mas sim no meio do caminho. Se você for parar para analisar, diversos momentos em que Jesus trata com pessoas, Jesus não espera chegar em um ambiente específico. Jesus já usa o caminho, ou seja, o lugar de passagem, para tratar o que precisa tratar. A ideia de Jesus sempre foi a de que o caminho é o ambiente onde Ele nos trata para trocar o nosso objetivo, para trocar o nosso destino. E toda vez que a gente olha para caminho na Bíblia, a gente reconhece que Deus, Ele requer que nós cuidemos dos nossos caminhos. Eu fiz uma lista de versículos aqui, e eu só vou citar nominalmente, porque eu não vou ter tempo de discorrer.
Mas em Ageu capítulo 1, versos 5 ao 7 diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, guardem os vossos caminhos, porque vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comeis, porém não fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis, porém ninguém vos aquece, e o que recebe salário é como se estivesse colocando em um saco furado. E aí o verso 7 repete mais uma vez: assim diz o Senhor dos Exércitos, guarde o vosso caminho. Ageu está ensinando o que para o povo? Olha, guarde as vivências que você passou, os ambientes que você passou. Por quê? Porque vocês estão sendo abençoados por Deus, porém não estão sabendo usar a bênção que o Senhor Deus tem te dado. Olha o que o texto diz: vocês semeiam muito, porém vocês colhem pouco. Parece a geração de hoje, trabalha muito, mas parece que não desfruta de nada. Parece a geração de hoje, que come muito, mas não se farta. Busca muito opções de se recrear, mas não se sentem felizes, nem muito menos alegres. E o que o livro de Ageu está nos dizendo é duas vezes, no verso 5 e no verso 7. O Senhor dos Exércitos diz: guarda os vossos caminhos. O que o texto está dizendo? É no caminho que você deve entender aquilo que está errado e aquilo que você precisa consertar. No livro de Isaías capítulo 55, verso 8 nos diz que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e porque os meus caminhos também não são os seus caminhos, diz o Senhor. Isso demonstra que às vezes nós estamos em um caminho que não comunga com o mesmo caminho de Deus. E o que eu quero trazer como atenção para mim e para você aqui é: o que muda é o destino. O que muda é o que Deus quer que nós vivenciamos lá na frente, e o que nós estamos nos preparando para vivenciar. Jó capítulo 28, versos 23 e 24 diz que Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo que está em cima dos céus e embaixo da terra. Quando Jó está citando isso, está dizendo isso lá no livro de Jó, a Bíblia Sagrada está nos ensinando o quê? Ela está nos ensinando que Deus sabe dos nossos caminhos e Ele entende se porventura nós tomamos um caminho ou outro. Além disso, no Salmos 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós temos que entender uma coisa, irmãos: os nossos caminhos, a nossa trajetória, aonde nós decidimos vivenciar os nossos processos, para nós alcançarmos aquilo que o Senhor Deus tem para nós, aonde nós decidimos viver, tudo isso nós devemos valorizar e reconhecer o quão importante isso é. Quando nós não reconhecemos, nós não fazemos o que o salmista pede: entrega ao Senhor. Quando nós reconhecemos o quão valoroso é, nós decidimos: eu não quero viver apenas aquilo que é meu, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. São vários. Salmos 18, 32, Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É Deus quem nos aperfeiçoa. Provérbios 6, verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio. Quer ser sábio, quer ter sabedoria? Não negligencia, olha por onde você está caminhando. Olha quais têm sido os seus trajetos, aquilo que você tem feito. Provérbios 3, verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e assim Ele endireitará as suas veredas. Provérbios entra no texto que eu quero entrar, para nós analisarmos qual é a melhor maneira de viver o caminho. Qual é a melhor maneira de caminhar neste processo? A melhor maneira é reconhecendo o Senhor no caminho que nós estamos vivenciando. E olha que interessante, Jesus Cristo diversas vezes Ele encontra pessoas no caminho. A viúva de Naim, em Lucas 7, Jesus encontrou no caminho. Os 2 cegos de Jericó, que é o mesmo cego de Bartimeu, em Marcos 10 e em Mateus 20, Jesus encontrou no caminho do lado de fora de Jerusalém. A cura de um leproso de Mateus 8, Jesus encontrou no caminho. E qual é a diferença? Qual é a semelhança de tudo isso daqui?
todas as vezes que Jesus encontra alguma pessoa necessitada no caminho, Jesus faz questão de alterar a sua trajetória, alterar o seu destino e alterar o seu estágio atual. E eu trago essa mensagem para o meu e para o teu coração para dizer com todas as letras: não importa qual é o caminho que você esteja, se você está no caminho que o Senhor Deus quer, glórias a Deus, Ele já está convosco. Mas se você não está, se prepara, porque Jesus Cristo, Ele está disposto a ter um encontro contigo no meio das suas piores trajetórias. Ele está disposto a ter um encontro contigo. E quando Jesus se encontrar com você no caminho, pode ter certeza, algo grandioso vai acontecer. Olha que interessante. Caminho trata de processo. Caminho trata da gente sair de um lugar e chegar no outro. Mas não é do dia para a noite. É algo gradual. É um processo que nós vivemos. O problema é que quando a gente lembra do caminho, a gente só quer saber do caminho uma coisa: aonde ele nos leva. Qual é o objetivo? A gente só quer saber aonde é que nós estamos indo. A gente só pega uma rota quando a gente quer chegar em algum lugar. E todas as vezes que nós olhamos para os caminhos da nossa vida, a gente só decidimos fazer algo porque queremos chegar em algum lugar. E eu quero mostrar para mim e para você aqui nessa noite, através da palavra do Senhor, que o milagre grandioso não está em a gente olhar apenas para o destino. Jesus Cristo nos ensina a não negligenciar e a olhar o nosso caminho, a olhar o processo, a olhar o ambiente que nós estamos vivendo. O objetivo, o propósito é importante, mas você não pode deixar de reconhecer o processo diário que você tem vivido. As pessoas só negligenciam o processo porque o processo é doloroso. As pessoas só se esquecem do caminho, porque no caminho tem tropeçar, no caminho tem o sol escaldante, no caminho tem as dificuldades diárias, e as pessoas só querem vislumbrar o propósito, o objetivo final. Mas o que Deus coloca no meu coração para mim dizer é: tem milagre acontecendo no processo, e esse milagre só acontece porque Jesus está com você. Não negligencie. E uma coisa eu quero deixar clara aqui desde o início dessa mensagem, que eu vou encerrar com essa mesma frase. No caminho nós temos o costume de focar apenas no destino. Nós temos o costume de focar no destino. Só que nós vamos aprender aqui nessa noite que o caminho é mais importante. O como vivemos no caminho é mais importante do que o processo final. A pior coisa que tem é uma pessoa interesseira, que ela só está vivendo algo, pelo algo que ela está de olho em receber. O pior funcionário que tem é o funcionário interesseiro, que só pensa no que ele quer receber lá na frente. O pior crente que tem é o crente interesseiro, que só quer estar com o Senhor, pensando no que vai receber lá na frente. E o que o Senhor coloca no meu coração é: o processo dói, dói. O processo traz choro, traz. Só que o processo, ele nos ensina. O caminho, ele nos ensina. De todos esses textos sobre o caminho, eu acho que o mais emblemático é o que eu decidi trazer para nós. Jesus morreu, só que Jesus ressuscitou. E alguns discípulos estão voltando para casa. Qual é o destino desses discípulos? A Bíblia diz: Emaús. Eles estão voltando para casa. Eles estão deixando Jerusalém, o lugar que Jesus falou: eu não quero que vocês deixem. Eles estão voltando para casa. Por quê? Porque eles estão frustrados. Por quê? Porque eles estão tristes. Jesus, ao estar do lado deles, ao ver o rosto deles, fala: por que o seu rosto está assim? Por que você está triste? Eles estão frustrados. Eles estão frustrados porque Jesus não atendeu às suas expectativas. Não sou eu que estou dizendo, é eles que dizem isso. E o problema desse tipo de crente é que nas oportunidades que tem para revelar a grandeza de Cristo, revelam as suas frustrações. Os crentes no caminho de hoje, eles vivem uma dificuldade grandiosa, e essa dificuldade faz com que eles não exprimam para o mundo a magnitude da grandeza do que Cristo faz na vida deles. Mas eles exportam para o mundo as suas frustrações,
do que Cristo não fez, que ele queria que fizesse. Olha o que eles dizem: a gente achava que Jesus ia ser rei, mas ele não veio como rei 100%, do jeito que eu queria. A gente achava que ele ia tomar a cadeira de rei, mas ele não tomou a cadeira de rei. Ele veio sendo rei, porém, não foi do jeito que eu queria. Pior do que isso, a gente achava que ele ia restaurar Israel, mas ele morreu. Olha o que eles dizem: a gente sabe que hoje de manhã, as irmãs foram lá e quando as irmãs viram, as irmãs falaram, ele não estava lá. Os discípulos foram lá e viram, ele não estava lá, mas mesmo assim, a gente decidiu desistir. Por quê? Porque Jesus não atendeu às nossas expectativas. O que mais está acontecendo nos dias de hoje são pessoas que no caminho não estão vendo Jesus atender às suas expectativas terrenas. E por causa disso, só sabem exprimir para o mundo frustrações e negação. Mas o que Deus coloca no meu coração para mim dizer é: não vivencie coisas grandes com Cristo e negligencie esses momentos por causa das suas frustrações. O que Cristo Jesus fez na minha vida, o que Cristo Jesus fez na tua vida, o que Cristo Jesus já nos fez alcançar é grandioso demais para você colocar as suas frustrações em um patamar maior. O fato de você não ter alcançado um cargo, o fato de você não ter alcançado um bem, o fato de você não ter alcançado uma independência financeira, uma condição que você queria, não significa de que Deus não está convosco no meio deste caminho e no meio dessa trajetória. Os crentes de hoje, infelizmente, no meio do caminho, estão frustrados porque eles tinham uma expectativa e Jesus não as atendeu. Só que mesmo assim, Jesus decide: eu vou estar com eles. O texto que nós lemos é Jesus falando: por que vocês estão tristes nessa caminhada? Por que é que vocês estão cabisbaixos nessa caminhada? Por que é que vocês estão para baixo nessa caminhada? Sabe o que é isso? Jesus reconhece a nossa fragilidade. Jesus reconhece. No meio do caminho, Jesus reconhece as nossas fragilidades, Estevão. E o fato dele reconhecer as nossas fragilidades faz com que ele não nos abandone no meio do caminho. Quando Jesus ouve tudo isso, para mim Jesus tinha motivo de sobra, irmão Alex, para do mesmo jeito que ele sumiu na mesa sentado, ele sumir na frente daqueles discípulos e não voltar nunca mais. Por quê? Porque eles estão dizendo para Jesus: você não fez o que eu queria. Você não atendeu às minhas expectativas. Que nem os crentes fazem nas orações de hoje: Jesus, tu não está atendendo às minhas expectativas. O Senhor não está fazendo o que quer. E para mim, Jesus tem todo o motivo para falar: então vai, prossegue pelo caminho sozinho, para você ver o que vai acontecer. Mas não, Jesus reconhece as nossas fragilidades. E quando Ele reconhece as nossas fragilidades, Ele não nos deixa só. Pelo contrário, Ele fala: eu vou permanecer com você no meio deste caminho. Este caminho não é o que eu trilhei para você. Este caminho não é o meu propósito para a tua vida. Mas eu vou com você até onde você quiser chegar. Só para poder te dizer uma coisa: você não está só no meio deste processo. Você não está só no meio dessa caminhada. Jesus Cristo está tolerando o caminho tortuoso de muita gente. Jesus Cristo está caminhando com um caminho tortuoso com muita gente, só porque Jesus Cristo ainda quer nos ensinar algo. Aí olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fica, de certa forma, ele é duro na sua palavra. Olha o que o texto diz: eles contam tudo isso, não porque Jesus fez isso. Jesus fez um monte de milagre. Ele até falou que ia ressuscitar, ele até sumiu hoje de manhã, mas ele não atendeu às nossas expectativas. Aí olha o que Jesus disse no verso 25 do capítulo 24 de Lucas: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Aqui agora entra uma mensagem que o Senhor Deus Ele colocou no meu coração. No meio do caminho, Jesus nos ensina. No meio do caminho Ele não nos abandona. No meio do caminho Ele reconhece as nossas fragilidades e decide permanecer conosco. Para quê, pastor? Para nos ensinar. Jesus só não te abandonou ainda porque Ele está disposto a te ensinar alguma coisa. O problema é que a geração de hoje, além
de não aceitar Jesus não fazer, ainda é que nesse grupo de pessoas, tardios em crer. Quando Jesus está dizendo nécios, Jesus está falando que é uma pessoa que não possui conhecimento, capacidade. Em algumas traduções, em algumas linguagens vai dizer, vai transformar essa palavra até na palavra estúpido, para vocês terem ideia de como essa palavra é pesada, quando Jesus fala isso. E quando Jesus está falando isso, por que vocês estão demorando para entender? Aí olha o que o texto diz, Estevão. O texto chega e diz, que a partir de agora, Jesus começa a explicar tudo, tintim por tintim. Desde a época de Moisés até os profetas. Parece que eu vejo, é que hoje, né, a gente tem a Bíblia tudo aqui, né? Alguns têm só no celular, está tudo na palma da mão a Bíblia. Mas na época, só a Torá eram 5 rolos gigantescos, que para uma pessoa carregar, era uma sacola gigantesca nas costas. Se ele fosse usar todos os livros que o povo judaico utiliza como leituras sagradas, os livros dos profetas maiores, profetas menores, são no total 55 rolos. É como se Jesus estivesse no meio do caminho, irmão Alex, abrindo um por um. Eu vou lhe ensinar, tintim por tintim. Eu vou lhe ensinar que cada processo que Jesus passou foi cumprimento da palavra de Deus. Jesus, no meio do caminho, nos ensina cada parte dolorida do processo. Eu trago essa mensagem de Deus para a minha e para a tua vida. O caminho é didático. O processo pode ser doloroso, mas mesmo assim, no processo, Jesus não nos abandona. E melhor do que isso, Ele ainda quer nos ensinar. Aleluia. No meio dos processos de maiores dificuldades da tua vida, Jesus está disposto a te mostrar, através da sua palavra. Ele está disposto a te mostrar o para que verdadeiramente Ele permitiu cada coisa. O que o texto nos mostra é que Jesus está basicamente dizendo isso. Sabe por que o Messias sofreu isso? Ele sofreu isso porque estava escrito isso. Sabe por que aconteceu isso? Porque estava escrito isso. Jesus está ensinando tintim por tintim, segundo a sua palavra, que cada coisa que Jesus permitiu vivenciar era necessário. Eu venho liberar uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. No meio do processo doloroso, a gente só quer chorar, a gente só quer reclamar. E pior do que isso, a gente só quer se achar na razão de dizer que o Senhor Jesus às vezes nos abandonou ou às vezes nos desamparou. Mas o que Cristo Jesus me usa com autoridade para me dizer para você aqui nessa noite é: nesse processo, cada momento de dificuldade, cada momento dolorido e cada momento que você considera perca, é um cuidado de Deus sobre a sua vida, é um livramento de Deus sobre a sua vida, ou então é uma promessa de Deus que está se preparando para se cumprir. Não existe ninguém que esteja preparado para os propósitos de Cristo para a sua vida. E é por isso que Ele permite que no meio do nosso processo, no meio da nossa caminhada, no meio da nossa trajetória, alguns tropeços venham, algumas pedras venham, alguns levantes venham. Mas tudo isso não é feito para que nós caiamos no caminho. Tudo isso é feito para que nós concluamos o nosso propósito e concluamos o nosso objetivo. Se tudo isso que você está vivenciando está na permissão de Deus, fica tranquilo, Jesus está te preparando para um propósito muito maior. O caminho é didático e nós temos que aprender alguma coisa no processo. No processo, Jesus nos ensina que nós temos a sua palavra. Sabe o que eu percebo aqui? Isso aqui é interessante, irmã Alessandra. Jesus está fazendo uma comparação do que Jesus viveu, que o povo que eles determinavam como ruim. Por exemplo, eles disseram que eles esperavam um Jesus glorioso, mas Isaías já falava que Jesus, o Messias, o rei, viria como servo sofredor, que ele apanharia e que ele morreria por nós. Então Jesus está fazendo o que? Olha, aquilo que você diz que é dor, eu estou te mostrando que na palavra, Jesus Cristo estava mostrando que na palavra já estava certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caminho você tem que entender uma coisa: a palavra do Senhor, ela sempre vai ter o que você precisar para passar
a afronta, a dificuldade ou o processo que vier. A palavra do Senhor, ela sempre vai estar atualizada, independente do tamanho do propósito e do processo que você tenha vivenciado. E eu trago essa palavra de Deus para o meu e para o teu coração, com uma certeza: Jesus Cristo, Ele só está querendo nos ensinar. Jesus Cristo, Ele só está querendo nos mostrar verdadeiramente que tem coisas grandes da parte dEle para nós. Tem coisas grandiosas. E você quer ver o quanto que essa palavra é didática? Posso te mostrar uma coisa no texto que o povo não percebe? Você só chora pelas dores. Os crentes têm um mau costume de é pouca oração de gratidão e muita oração de reclamação, muita mais oração de pedido. A gente tem esse mau costume. O brasileiro, então, misericórdia. Mas preste atenção, eu estou ensinando para vocês, para a gente parar de reclamar do processo, para a gente parar de reclamar do caminho. Por quê, pastor? Porque o que o Senhor Deus tem preparado para nós lá na frente é grande, mas Ele já está fazendo aqui. Lembram do texto que eu li? Eu li que texto? Verso de número 17, não foi? E no verso 17 diz que Jesus estava conversando com eles, e que quando Jesus chega com eles, e Jesus olha eles conversando e fala: vocês estão caminhando e vocês estão tristes. Depois que Jesus passa um dia inteiro falando com eles, falando do quê? Da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos alimenta, irmão. É a palavra do Senhor que nos alimenta. Depois de passar tudo isso, o texto diz no verso 29, e declinou-se o dia. Depois de fazer tudo isso, quando eles chegam em casa, Jesus parte o pão. O texto bíblico vai dizer que Jesus some. Quando Jesus some, olha que coisa interessante, que às vezes a gente nem percebe. Eles olham e eles reconhecem: opa, peraí, esse que estava aqui era Jesus. Só que olha que interessante, irmã Alessandra. Eles reconhecem que Jesus estava na mesa. Aí eles se lembram, irmão Alex, do que Jesus estava falando. Aí olha o que ele diz, olha o que eles dizem. Mas o teu coração não se alegrou quando você estava recebendo aquelas palavras? Isso daqui não aconteceu, Estevão, na mesa. Isso aqui aconteceu na onde? No caminho. Olha o que o texto diz no verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, e não alegrava o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava das Escrituras? Pastor, eu não estou entendendo, pastor, aonde é que você quer chegar? No caminho a gente se entristece, só que é no caminho mesmo que, através da sua palavra, Jesus Cristo nos traz aquilo que precisamos. Eu e você não precisamos chegar em um objetivo, porque Cristo Jesus está conosco. E a mensagem que Deus coloca no meu coração, para mim poder dizer para mim e para você aqui nessa noite: você não percebeu, mas um dia você vai perceber que no meio das suas maiores dores, no meio das suas maiores angústias, nos dias que você mais chorou, o Senhor Jesus, através da sua palavra, Ele te consolou, Ele te confortou, Ele te amparou, Ele cuidou de ti, Ele não te desamparou, nem nos piores momentos da sua trajetória. O problema é que a gente só reconhece isso lá na frente. As dores dos processos nos fazem estar cegos para o milagre que Cristo está fazendo na hora. Eles não reconheceram Jesus, e o texto diz que eles estavam como se fossem cegos. Eu posso dizer uma coisa para vocês aqui agora, isso aqui é a resposta de Deus: cala a boca das suas reclamações. Você está cego para aquilo que Cristo está fazendo agora. Você não está percebendo o que Cristo Jesus está trabalhando sobre a sua vida agora. Aquilo que para você hoje é motivo de reclamação, amanhã você vai se lembrar e você vai dizer: Jesus não me abandonou. Eu estava chorando desesperado, mas Jesus não me abandonou. Ele não me abandonou. A mensagem de Deus para os nossos corações é essa: o Senhor Jesus nos faz ter alegria no processo, nos faz ser cuidados no processo. E aí o que eu preciso trazer para mim e para a tua vida é: o problema é quando o nosso propósito não é o mesmo que o de Cristo. O nosso destino não é o mesmo que o de Cristo. O nosso foco
não é o mesmo que o de Cristo. Na visão dos discípulos, Emaús era o propósito. Eles saíram de Jerusalém, eles falaram, vamos voltar para casa. A frustração vai permanecer para o resto da vida. A tristeza vai permanecer para o resto da vida. E a gente vai para Emaús. E lá é o nosso destino. Só que Jesus encontra com eles no meio do caminho, para poder dizer e mostrar claramente: Emaús não é o destino que eu quero para vocês. Emaús não é o propósito que eu quero para vocês. Emaús não é o objetivo que eu tenho preparado para cada um de vocês. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante isso daqui. Os discípulos foram com toda alegria. Vou para Emaús, porque lá é meu lugar. Jesus chega e mostra para eles: aqui não é o lugar de vocês. E Jesus nem diz isso. Jesus nem diz isso. Olha o que Jesus faz. Jesus tira a tristeza deles no caminho. E Jesus mostra para eles, na mesa deles, quando ele chega no destino, que o destino deles é insignificante perto do propósito de Cristo. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. E eu sei que a palavra é dura, mas é o que o Senhor colocou no meu coração para me trazer para mim e para você. Os teus propósitos e os teus objetivos são pequenos perto do objetivo de Cristo para você. O objetivo que às vezes você tem uma casa, é um carro, é um objetivo material, é um objetivo físico, é um objetivo neste mundo. E aí quando você chega no objetivo, olha o que o texto diz: eles chegaram na casa, eles chegaram no destino. Só que quando Jesus saiu de lá, eles perceberam: o meu destino não é em um lugar que eu queira estar, mas que Jesus não está. O que eu trago de mensagem para mim e para você é: cuidado. Porque às vezes você está empenhado demais no teu propósito, empenhado demais no teu objetivo, empenhado demais no teu destino, que você vai deixar Jesus passar. Você vai alcançar o teu objetivo terreno, e você não vai alcançar o objetivo que o Pai tem para você. Mas o que eu te digo com 100% de certeza é: se você tiver relacionamento com Cristo, se você conhecer Ele, e se você tiver comunhão com Ele, pode ficar tranquilo que os teus objetivos, Cristo coloca na rota dEle. Os teus propósitos, Cristo coloca na rota dEle. E isso não vai atrapalhar o propósito dEle sobre a sua vida. Eu venho liberar uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Mude você o foco. Deixe você para viver o objetivo que Cristo Jesus tem para você, o propósito que Cristo Jesus tem para você. E os teus objetivos, Cristo fará questão de visitá-los. Aleluia. Eu estou liberando essa palavra de Deus com muita convicção, irmãos. Com muita convicção. Jesus está visitando o objetivo de crente. E olha que a mensagem que eu estou trazendo para você aqui é uma mensagem de Deus boa, baseado em uma ação ruim. Você está com um objetivo um pouco distante da vontade de Deus. Mas se você estiver disposto a reconhecer Jesus e a ver Jesus, Jesus vai visitar o teu objetivo. Jesus vai estar com você durante os propósitos que você tem. Jesus vai estar com você durante os focos que você tem. Mas o que você tem que entender é uma coisa: Jesus não vai te fazer estar lá de maneira estacionária. Ele vai te fazer alcançar, mas Ele quer algo maior para você. Ele quer coisa melhor para você. Ele quer coisa maravilhosa ainda para você. E o que eu trago de mensagem de Deus para o meu e para o teu coração aqui nessa noite é: alcançar os teus objetivos é bom, mas alcançar os teus objetivos com Cristo é melhor. Sabe por quê? Porque não é o ponto final, mas é só um período de passagem. É só um ponto de passagem. Os teus maiores objetivos nessa terra serão apenas ponto de passagem, porque Cristo Jesus te fará continuar a caminhar, mesmo depois que você alcançou os objetivos iniciais. Lembra das histórias que eu falei no início? As histórias que eu falei no início sobre a viúva de Naim em Lucas 7. O objetivo da viúva de Naim em Lucas 7 era chegar no cemitério e enterrar seu filho. Jesus Cristo chega para ela, toca no esquife e entrega para ela o seu filho vivo. No meio do caminho, Jesus decidiu trocar a trajetória daquela mulher.
E ao trocar a trajetória daquela mulher, alterou o propósito daquela mulher. Aquela mulher estaria de luto. A partir daquele momento, aquela mulher estava em festa. Deus, Ele coloca no meu coração para me dizer, Ele está visitando o nosso caminho nessa noite, e Ele está tirando da nossa rota alguns ambientes de dor, alguns ambientes de perca, alguns ambientes de desespero, e Ele está trazendo ambientes de alegria, para que nós tenhamos um novo propósito junto com Ele. A palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 8, verso 1 ao 4, que Jesus estava no caminho de Cafarnaum. E quando Jesus estava no caminho de Cafarnaum, um leproso chega para ele e se encontra com ele. A Bíblia diz que Jesus descia do monte e de lá ele ia para Cafarnaum. E quando ele está no meio do caminho, ele encontra um leproso. A Bíblia nesse caso não fala para onde o leproso ia. Mas perceba, o nosso destino pouco importa. Se nós decidirmos viver o destino que o Senhor Jesus tem para nós, Ele é muito melhor, Ele é muito maior. Esse leproso, a Bíblia não fala para onde ele ia, mas a Bíblia fala que ele se encontra com Jesus no caminho de Cafarnaum. E quando ele se encontra com Jesus no caminho de Cafarnaum, Jesus decide fazer algo com ele. Jesus cura ele. E depois que Jesus cura ele, Jesus fala, agora eu vou te dar um lugar. Você não vai contar para ninguém que eu curei você. Você não vai falar para ninguém que eu curei você. Só que você tem um destino agora. Qual é o destino? Você vai para o sacerdote. Quando você chegar no sacerdote, você vai fazer o período de purificação. Quando você fizer o período de purificação, você vai dar a oferta que Moisés determinou, que o leproso desse. Por quê? Porque depois você vai servir de testemunho para os outros. Olha que interessante. Jesus fala, no meio do caminho você não vai testemunhar. Isso é tremendo, irmã Alessandra. Jesus fala, no meio do caminho fecha a boca. Jesus se encontra com ele e dá a cura, Estevão. E ao dar a cura, Jesus fala, cala a boca, não conta o testemunho ainda. Por quê? Porque você ainda tem um destino para chegar. No meio do caminho, Jesus muda a rota e no meio do caminho, Jesus dá a bênção. Só que Jesus manda ele ir para o sacerdote. Porque era só perante o sacerdote que ele ia ganhar o selo, ele ia trocar a vestimenta, ele não estaria mais perante a sociedade que nem um leproso, ele estaria 100% purificado depois dos 40 dias que ele passasse segundo o livro de Levíticos. E por que eu estou dizendo isso daqui, irmãos? Porque nós temos que entender uma coisa, no meio do caminho Jesus decidiu mudar a rota deste camarada, e Jesus falou, no caminho você não vai contar nada para ninguém, mas é Jesus quem diz que depois de você dar a sua oferta, e depois de você estar purificado, você vai servir de testemunho. O que Jesus está dizendo? No caminho, você fecha a boca. Mesmo que eu esteja te dando aquilo que você precisa, no caminho você fecha a boca. Por quê? Porque vai chegar o tempo, vai chegar a oportunidade que tudo aquilo que eu fiz na sua vida há de ser revelado e que o meu propósito vai ser que haja milagres sendo contado através da sua vida, que eu fiz na sua vida. Eu libero essa mensagem de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Você já está até vendo um milagre ou outro acontecer. Fica abaixo, fica calado e fica tranquilo, porque Deus vai completar esta boa obra. Deus vai completar este milagre e logo, logo esse testemunho vai ser visto por todo mundo e todo mundo vai reconhecer, tem Jesus na vida dele, tem Jesus na vida dela. Aleluia. Tem Jesus na vida dele, tem Jesus na vida dela. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Marcos, capítulo de número 10. Bartimeu estava no meio do caminho. E quando Bartimeu estava no meio do caminho, a Bíblia Sagrada fala que o único objetivo deles era qual? Mendigar. Pior do que aquele que tem um destino ruim é aquele que está no caminho e não tem destino. Pior do que aquele que tem um objetivo ruim ou um objetivo apenas terreno é aquele que está no meio do caminho. E aí a única coisa que ele quer fazer é, só quero sobreviver. Só quero estar aqui. O que tem de crente Bartimeu nos dias de hoje, irmão? Que está no meio do caminho.
mas não está disposto a chegar em lugar nenhum. O seu objetivo não é chegar em uma cidade. O seu objetivo é receber o sustento ali mesmo. Isso dói, irmão. Isso dói porque Cristo Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente ter um sentimento de inferioridade. Ele nos fez herdeiros. Ele nos fez herdeiros do céu. E se a gente tem, irmã Ju, um destino tão glorioso como esse, por que é que a gente vai insistir em querer ficar empurrando com a barriga, em estar no ambiente que estamos? O que Cristo Jesus tem como destino para nós é bem maior. Mas o texto diz que ele está lá, só clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele está clamando, não é Jesus que diz, são os discípulos. Opa, vem cá. Olha o que o texto diz que ele fala. O texto fala: tem bom ânimo. Os discípulos reconheceram que ele estava triste também. Mas é o que os discípulos dizem: você tem bom ânimo, ou seja, se alegra. Por quê? Jesus te chamou. Aleluia. No meio do caminho, Jesus ouviu ele. Tá certo que tinha uma multidão que o impedia, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus poderia, ele se direcionar até o Bartimeu? Poderia, não poderia? Mas por que é que Jesus manda Bartimeu ir até ele? Por quê? O propósito de Jesus não é que a gente fique no meio do caminho estacionado, irmão. Nunca foi. Aí Jesus chega para Bartimeu e fala assim, manda ele vir aqui. Por quê? Porque ele precisa se movimentar. Jesus me manda trazer uma mensagem aqui nessa noite. Nesse caminho, você tem que ter um objetivo claro. E nesse caminho, você precisa se movimentar de maneira clara. Jesus tem milagre para você. Jesus tem propósitos para você. Jesus tem bênção para você. Porém, Jesus não vai dar se você ficar no caminho. Lembra daquele outro cego que Jesus fez ele ir lavar o rosto em um lugar? Jesus, ele faz questão de que nós tomemos o nosso posicionamento. E o resultado é, quando Jesus fala com Bartimeu, o texto bíblico vai dizer que Bartimeu agora não tem mais o objetivo de ficar parado esperando esmola. O texto bíblico diz: Jesus seguiu, a multidão seguiu, e Bartimeu seguiu Jesus. Aleluia. Bartimeu entendeu uma coisa: seguir Jesus é o maior propósito que eu possa ter nessa vida. Seguir Jesus é o maior objetivo que eu possa ter nessa vida. Seguir Jesus deve ser o maior foco que eu possa ter nessa vida. Vocês lembram da frase, da palavra que eu falei para vocês lá no início, que eu falei que eu iria encerrar com isso? Quem lembra? No caminho, nós temos o costume de focar apenas no destino, no objetivo, no nosso foco lá na frente. Pois bem, depois de eu te pregar essa palavra, eu quero te ensinar uma coisa. Antes de se importar com o destino da viagem, importe-se com quem está com você nessa viagem. Sabe qual é o problema da gente só olhar lá para frente? É que a gente negligencia quem está do nosso lado. Tem viagens que não valem a pena pelo destino, mas sim pela companhia. Quantas viagens que você fez, que se você fosse botar na conta, você falava, não valeu a pena. Mas valeu a pena por um motivo: quem estava com você. É ou não é? Quantas viagens que às vezes você foi para um local de praia e estava chovendo, mas você estava com a sua família. E mesmo o período de chuva não fez com que a viagem estivesse perdida, porque quem estava com você fez com que o ambiente fosse melhor. Quantas das vezes você está em um dia de luta, de dificuldade, e às vezes o dia não é o problema, porque a pessoa que está do vosso lado, ela literalmente, ela faz aquele ambiente ficar mais leve, faz ficar mais fácil. Eu trago essa mensagem para poder dizer
O destino é bom, nós precisamos focar no destino, mas nós não podemos negligenciar quem está ao nosso lado. Olhe para quem decidiu viver o propósito convosco, o processo convosco. Olha o que Cristo Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No meio deste processo, Cristo Jesus decidiu estar com você. No meio dos seus processos, no meio do caminho, no meio da sua trajetória, Cristo Jesus decidiu estar com você. E o que eu encerro nessa noite dizendo o objetivo só vai ser alcançado, irmãos, se nós conseguimos vencer as dificuldades do processo, as dificuldades do caminho. E uma coisa eu te digo com toda certeza: Jesus é especialista nisso. Seja qual for a dificuldade, Jesus, Ele é especialista em te fazer passar. Eu encerro essa palavra com essa reflexão ao meu e ao seu coração. Faz quanto tempo que você percebeu que Cristo Jesus está convosco? Mesmo nas tempestades, mesmo nos poréns e mesmo nas angústias. Faz quanto tempo que você tem reconhecido o que Cristo Jesus tem falado para você? No meio do processo. Faz quanto tempo que você tem reconhecido o quanto Cristo Jesus é poderoso no meio do processo? Deus, Ele me manda dizer aqui nessa noite que o teu objetivo só vai ser alcançado se você souber que Cristo Jesus está caminhando convosco. Não deixa Jesus embora. Faz que nem os discípulos de Emaús. Insiste. Fica conosco. Fica conosco, Jesus. Não vai embora. Olha que interessante. Os discípulos falam, fica conosco, sem saber que é Jesus. Eles nem sabiam que era Jesus, irmão Alex. Só que o papo foi tão bom. E a dificuldade do caminho era tão grande que ele falava, eu não posso deixar você ir sozinho. Fica com a gente. Está na hora de você, no meio desse processo, parar de levantar sua voz, perguntando para Deus o porquê. E começar a levantar a sua voz falando, Jesus, fica comigo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Poderoso e eterno Deus, eu oro, Senhor Jesus, por essa igreja. E eu oro, Senhor, por a vida de pessoas que têm passado por um caminho longo, um caminho tortuoso, um caminho cheio de dificuldades, porém que não estão só. Eu quero te pedir, Deus, que através dessa palavra, eles venham reconhecer que no meio deste caminho, o Senhor Jesus já está o preparando para o grande propósito, para o grande objetivo. Que eles venham reconhecer, Jesus, que os propósitos que eles têm, os objetivos que eles têm, não passam de mero ponto de passagem para o grande propósito e objetivo que o Senhor tem para com eles. Eu te peço, Pai, que nós passemos a ter prazer neste caminho, que nós passemos a senti-lo neste caminho, e que em nome de Jesus, nós não permitamos que o Senhor Deus nos deixe, e nós venhamos buscá-lo em todos os momentos. Eu te peço, Senhor Jesus, permanece conosco, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.